Como é que seria a nossa sociedade se não tivéssemos distinção de gênero? Eu tô tentando gravar o dia inteiro um vídeo sobre isso, mas tá difícil. Na verdade, o vídeo é sobre este livro aqui, A Mão Esquerda da Escuridão, da Ursula K. Le Guin. Pois bem, o que eu queria conversar com vocês sobre este livro, antes de falar especificamente sobre ele, é sobre essa questão do gênero. Eu pensei várias coisas, tentei gravar várias vezes, como eu já disse, mas todas elas ficaram confusas. A única que ficou boa, a minha imagem, que eu estou olhando aqui, ficou desfocada, pra variar um pouco. E não dá mais pra ficar mandando vídeo desfocado, não é mesmo? Enfim, essa questão do gênero eu acho extremamente complexa. Porque assim, se a gente fosse pensar como que seria a nossa sociedade sem distinção de gênero, invariavelmente a gente ia cair justamente na nossa história. A nossa história é marcada pela distinção de gênero desde o começo. Desde, por exemplo, o Paraíso Perdido. Sabe umas coisas assim, quem que foi comer a porra da maçã? A Eva. E por aí vai, não é mesmo? Se a gente considerar a visão da religião, a distinção de gênero tá mais forte ainda. Se a gente for considerar o evolucionismo, aí a coisa muda um pouco. Há autores que já estudaram sociedades primitivas, mostram que existem sociedades que são matriarcais. Outros mostram que tem sociedades até que os homossexuais eram encobertos por uma mística, eram respeitados e por aí vai. Entre esses estudiosos tem, por exemplo, a Simone de Beauvoir e o Lévi-Strauss. Eu lembro que a gente leu um texto do Lévi-Strauss no primeiro ano da Letras, primeiro semestre na verdade, no qual ele falava a questão justamente dos indígenas brasileiros. Tinha várias passagens super interessantes, mas, como sempre, essa questão é abordada principalmente em sociedades primitivas, não nas atuais. Já a Simone de Beauvoir, como eu citei ela, vale a pena comentar, em uma das passagens do texto, ela fala também sobre sociedades matriarcais. E, óbvio, o primeiro livro dela, todo dedicado a mostrar como que surgiu o sistema patriarcal, entre outras inúmeras questões super importantes. Temos, portanto, enraizado na nossa formação essa questão da distinção de gênero, o que torna muito difícil a gente tentar imaginar como seria a nossa sociedade sem essa diferenciação tão marcada pra gente. A gente pode até, por exemplo, pegar notícias como essas que eu vou colocar aqui pra vocês e ver, ó, existe estupro coletivo, estupro não coletivo, feminicídio, diferença salarial, uma série de outros assuntos que mostram quão diferente é o tratamento do homem e da mulher e o quão significativo é essa diferenciação por gênero, certo? Eis que, se a gente for fazer uma reflexão, invariavelmente a gente já pensaria, não existiria mais nada disso. Inclusive não existiria, por exemplo, MBL. Seria uma sociedade muito mais igualitária. Igualitária mesmo. Seria uma sociedade igualitária na qual mulheres e homens iriam ser vistos como pessoas, essencialmente como pessoas, e não como um ser dotado de seios e vagina e um ser dotado de bolas e pinto. Simples assim. As oportunidades seriam as mesmas, não haveria diferenciação salarial, provavelmente não haveria muitas frustrações sexuais, o que leva, por exemplo, aos casos de estupro, de feminicídio, entre vários outros crimes cometidos contra as mulheres e também contra algumas minorias. Não existiria tanto hétero tentando defender fortemente a sua masculinidade, como existe aqui na nossa rede mundial, entre várias outras questões que impactam o desenvolvimento humano, o desenvolvimento da sociedade, por aí vai. É difícil quando você pega uma pessoa extremamente ignorante, e às vezes essa ignorância pode até ter um título de doutor, uma graduação, um mestrado, e a pessoa continua fazendo piada machista, piada homofóbica, piadas com minorias em sala de aula, na televisão, no teatro e por aí vai. A gente cai um pouco na questão do politicamente correto, mas vamos voltar para a questão do gênero. Uma sociedade igualitária, além de não ter esses crimes e ter muita igualdade, também teria igualdade na questão do trabalho, como eu já disse, na questão da educação,
na questão das oportunidades. A Simone de Beauvoir, por exemplo, diz várias vezes que muitas mulheres escritoras ficaram na sombra de escritores homens. Isso é óbvio, né? Ela mostrou com muita propriedade essa questão, mas a gente sabe, se você para pensar em escritoras da literatura brasileira, você pode chegar até no máximo 10 nomes e olha lá, se você vai lembrar de todos. A mesma coisa com minoria, a mesma coisa com autores negros, autores homossexuais, entre várias outras minorias possíveis de se existir. Sendo assim, uma sociedade igualitária seria o ideal? Não há dúvida nenhuma que uma sociedade igualitária seria o ideal, até porque todos se desenvolveriam da mesma forma. É bem provável que sequer existiria a pobreza, existiria a dominação, até porque muitas questões envolvendo escravidão, envolvendo dominação de outros territórios, no fundo, segundo alguns autores, é ligado também a frustrações sexuais, ou a descoberta que o homem teve de que existe um sexo frágil e que existem pessoas tão frágeis quanto aquele sexo frágil. Umas coisinhas muito idiotas que infelizmente a gente estuda, tem que estudar, conhece, se depara, entre mil outras coisas que tá na nossa sociedade no dia a dia e por aí vai. De certa forma, portanto, essa questão da desigualdade de gênero está enraizada na nossa cabeça e nos resta apenas, eu acredito, a imaginação para tentar chegar a uma sociedade possível e sem desigualdade de gênero. A gente pode até, obviamente, lembrando aquelas sociedades primitivas, pensar nessa possibilidade com base nelas, mas tenta esquecer tudo e qualquer coisa que você já viu e criar uma sociedade do zero. Como que seria a sua sociedade sem distinção de gênero? Quais seriam as relações sociais? Quais seriam as relações de trabalho? As relações amorosas, como será que seriam? Já parou pra pensar nisso? Eu tô achando extremamente complexo gravar esse vídeo porque é um exercício de imaginação que não deve ser feito assim do dia pra noite. Eu li o livro há algum tempo, acho que foi no mês passado. Hoje cedo eu escrevi a resenha que está disponível lá no canal Marca Páginas, e na hora que eu fui gravar esse vídeo eu travei. Eu travei porque eu não estava conseguindo organizar meus pensamentos de uma forma convincente. Talvez esteja meio bagunçado aqui agora, mas... De certa forma, a sociedade sem distinção de gênero é o que a gente precisa, é o que a gente sempre precisou. Não vai ter crimes, não vai ter homossexual levando lampadada na rua, não vai ter post no Twitter dizendo que biologicamente só existem homem e mulher, XX, YX... entre outras coisinhas muito ridículas que mostram um atraso mental gigantesco de algumas pessoas. E eu não diria só atraso mental, eu diria um egoísmo gigantesco, uma falta de empatia gigante. Você pode cuidar dos seus interesses, mas respeitar o próximo. Ou seja, falta respeito, muito respeito para com o próximo. Parece que existe uma necessidade muito grande do homem de taxar os outros de mais fracos e ele de mais forte. Já percebeu isso? Sempre tem essa. Mesma coisa o Trump com aquele cara da Coreia. Todas as relações que a gente for ver na sociedade, sempre tem alguém taxando a outra pessoa de mais fraca e aproveitando dessa relação. Isso aconteceu com a escravidão, isso aconteceu com todas as colonizações que ao longo da história, e vem acontecendo no seu ambiente de trabalho, na economia local, regional, nacional, mundial. Não precisa nem continuar falando isso, certo? Vamos então ao tema deste livro. De certa forma, a desigualdade de gênero é um tema central no livro, porém eu tenho uma crítica muito forte sobre este ponto, como ele foi desenvolvido. Eu e a Ursula Le Guin, tá? Aqui atrás na sinopse diz o seguinte: os indivíduos não possuem sexo definido e, como resultado, não há qualquer forma de discriminação de gênero, sendo essas as bases da vida do planeta. Mas Gimli é o personagem principal, que é enviado a um planeta chamado Inverno para tentar fazer com que esse planeta entre no Ecumen, uma liga de vários planetas desse universo aqui da Ursula Le Guin. Essa liga ela é
ela promove o desenvolvimento de todos os planetas, democratiza, de certa forma, acho que essa palavra pode ser usada, o conhecimento, promove o conhecimento entre vários planetas, supondo que o planeta X está em tal estágio de desenvolvimento, mas o planeta Y já tem nave. Então vamos lá e tentar colocar a nave nesse planeta para que todo mundo esteja igual. A igualdade meio que permeia o Ecumen, essa liga de planetas. Então, voltando aqui. Mas Gimli é humano demais. Ele era um terráqueo. Ele saiu da Terra com cerca de 17 anos, se a minha memória não está falha, e foi pro Ecumen, na onde ele trabalha como móvel. Móvel, isso mesmo, móvel. Ele é uma espécie de emissário, uma espécie de diplomata que é enviado aos países, aos planetas, para tentar fazer com que esses planetas entrem pro Ecumen, certo? Continuando de novo. A menos que consiga superar os preconceitos nele enraizados a respeito dos significados de feminino e masculino, ele corre o risco de destruir tanto sua missão quanto a si mesmo. Essa frase ficou um pouco desconexa, mas agora eu vou apresentar ela para vocês. O planeta Inverno é povoado por uma espécie de humano que não tem distinção de gênero. Na verdade, eles até se tornam homens ou mulheres. Eles podem se tornar tanto homens quanto mulheres num determinado período do seu ciclo Kenmer. É ciclo reprodutivo, de certa forma. É mais fácil a gente pensar, por exemplo, como o homem não tem um ciclo, não é mesmo? O homem é fértil a maior parte do tempo. É mais fácil pensar no ciclo menstrual da mulher, por exemplo. É muito parecido. Durante uma fase do tempo, os habitantes do planeta Inverno são hermafroditas? Não. Eles são andrógenos. Não tem nem o pipi, nem a vagina. Nenhum dos dois. Eles simplesmente não têm nada. Num determinado momento desse ciclo, que geralmente dura 26 dias, eles adquirem uma característica ou masculina ou feminina, se relacionam entre si e voltam para o estado neutro. A menos que a mulher, no caso, engravide. Se ela engravidar, o quadril fica mais largo, os peitos se desenvolvem mais, ela amamenta durante 8 meses e depois volta para o estado neutro de novo. Esse é o pressuposto da sociedade na qual alguém vai visitar e vai tentar convencer o pessoal para entrar no Ecumen. Aí, aqui já fala da questão dos preconceitos, lembra disso? Superar os preconceitos nele enraizados. É aqueles mesmos preconceitos que a gente disse. Na verdade, não necessariamente preconceito, mas essa conceito, essa noção de distinção de gênero que faz parte da formação da nossa sociedade. Eu tô falando um pouquinho aqui de materialismo histórico. Você entra numa sociedade não zero bala, você já faz parte de todo um contexto, de toda uma história, você não é único, você faz parte de uma sociedade muito mais complexa, adquire uma linguagem que não é sua, na verdade é uma linguagem compartilhada por várias pessoas, e uma linguagem ideológica que carrega sentidos próprios para as palavras. Você pode até querer chamar um gato de poft, mas ninguém vai entender que aquilo é um poft, aquilo é um gato. Essa é uma questão que Bakhtin trabalha bastante, da ideologia da linguagem. E materialismo histórico, lembrando, tem muito de Marx e Engels. Não só deles, mas são as referências. Então aqui ele falou pra gente que Gimli tem um preconceito e ele precisa quebrar esse preconceito. A minha maior crítica nessa obra aqui é que ele não consegue quebrar esse preconceito porque a todo momento ele se refere aos habitantes daquele planeta como homem. É sempre ele. Raras são as vezes em que ele fala ela. E raras são as vezes em que ele não rotula a pessoa com quem ele está conversando. Então sempre aquela pessoa, o interlocutor dele, ou tem características de homem ou tem as características de uma mulher. E isso cai muito no senso comum. Como eu posso dizer, o que a gente conhece como a afabilidade da mulher, a delicadeza da mulher, ele também enxerga essa questão nos seres
do planeta Inverno. Ele atribui a eles um rótulo. Olha, agora ele tá comunicando comigo como uma mulher. Ele tá afável, tá cuidando de mim, ele tá isso e tá aquilo. Agora, ele tá forte, ele tá bravo, ele tá um homem. Isso pra mim é uma falha, porque se você vai pra lá, no mínimo deveria saber tratar os habitantes daquele planeta de uma forma adequada, até porque você é um emissário, você é um enviado, você é um móvel. Eu achei uma falha, mas eu tentei ver pelo lado proposital. Eu imaginei o seguinte: Genliai realmente não consegue se desvincular dessa visão de masculino e feminino. Ao longo de todo o livro, ele vai rotular as pessoas como homem ou como mulher. Momentos homem, momentos mulher. Além disso, durante uma boa parte do livro, eles trabalham com uma questão chamada Schiffgetorf. Eu nunca lembro o nome dessa palavra. Schiffgetor, acho que é isso. O que é Schiffgetor? É aparência, é prestígio, é orgulho. É um princípio muito forte da sociedade, principalmente da sociedade que tem lá naquele planeta Inverno. Sendo assim, e principalmente porque essa questão tá até quase a página 200, até a página 190, você só fica vendo esse jogo Schiffgoft, de orgulho, de aparências, e nada acontece. Portanto, eu tentei entender que o fato de Genliai não conseguir enxergar as pessoas além das características masculino e feminino, mas como uma pessoa que tem sentimentos, que tem ações que não precisam ser caracterizadas como masculino e feminino. Provavelmente a intenção disso da Ursula Le Guin talvez seja mostrar que, independente de distinções de gênero, o ser humano tem questões de orgulho e de aparência muito fortes para tratar. Eu achei isso meio complexo. É muito aquele tipo de discussão da natureza do homem. O homem é mau por natureza ou ele se torna mau por conta da sociedade? Sabe, uma coisa assim? Uma coisa interessante, contudo, e acho que interessante eu falar aqui para vocês, é que essa raça de humanos, que são na maior parte do tempo andrógenos, eles aparentemente são um experimento. Em uma determinada parte do livro, que não é só narrado pelo Genliai, tem outros narradores aqui. Em uma determinada parte tem um relatório de uma estudiosa do Ecumen, que já tinha conhecido, que já conhecera o planeta Inverno, já tinha estudado eles. Ela faz um relatório no qual ela explica que é muito difícil enxergar aqueles indivíduos sem pensar que eles foram uma experiência científica. Ela dá a entender neste relatório, acho que num dos primeiros capítulos, inclusive, que nós aqui da Terra também somos um experimento. Uma raça de colonizadores colocou aqui um homenzinho, uma mulherzinha, não é isso, tá? Mas ele implementou o gênero humano na Terra para ver o que ia acontecer. Basicamente é isso. E a mesma coisa eles fizeram com o planeta Inverno. Fizeram umas experiênciazinhas ali, modificaram uns genes aqui e ali, surgiu um ser andrógeno, eu tô com hermafrodita na cabeça. Um ser andrógeno que pode ser tanto homem quanto mulher, e ele tá lá. Tá vivendo, tá convivendo, não tem guerra, é uma sociedade quase perfeita, embora tenha essas questões de orgulho, de aparências, que é um porre, mas tem. O nome é Schiffgetor. Teria sido essa raça uma experiência que, a meu ver, deu errado. Por que deu errado? Justamente por causa dessa porra de Schiffgetor, que eu nunca sei como falar. Porque independente de gênero, o homem é uma bosta, é uma porcaria. Tem toda uma questão de orgulho, todo um jogo de palavras permeado pela aparência, pelo orgulho que eles precisam manter. Ou seja, é provável que essa experiência ali no planeta Inverno tenha dado errado.